Carteira de investimentos para 2024. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma carteira de investimento teórica em ações, fundos imobiliários, renda fixa e investimentos no exterior. E se caso eu estivesse começando agora, eu iria direcionar os meus aportes para esses ativos. Então, se você ainda está naquela fase indecisa, se não começa, está com medo, esse vídeo aqui vai te ajudar bastante. Ah, Pedro, vou começar em 2024. Não! Vamos começar agora. Nós temos mais de um mês pela frente. E em 2024, já em janeiro de 2024, eu quero você já recebendo seus primeiros dividendos. Então bora pôr a mão na massa, bora estudar, bora aprender para você conseguir montar uma boa carteira de investimento que vai te render ali não só em 2024, mas para os próximos 10, 20, 30 anos. Então esse vídeo eu separei ele em duas partes. A primeira parte eu vou falar como você pode começar, quais são os primeiros passos para você começar do jeito certo, a investir do jeito certo. E na segunda parte eu vou mostrar toda essa estrutura dessa carteira de investimentos. Eu separei aqui 5 ações, 5 fundos imobiliários, um ETF no exterior e 2 títulos de renda fixa. Então fique até o final porque é uma carteira estrategicamente estruturada, estrategicamente muito bem diversificada. Fala aí meu povo, e aí como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Abreu, eu falo sobre finanças e investimentos, como montar uma carteira de investimento segura, focada na multiplicação de patrimônio e geração de renda passiva ali todos os meses. Então se você gosta desse conteúdo, eu já te peço para você se inscrever aqui no canal. Se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, e eu sei que vai te ajudar, você deixa seu like e também compartilha aí com seus amigos. Feita a introdução, vamos à primeira parte do vídeo. Pedro, como começar? O que eu tenho que fazer? O primeiro passo, pessoal, sem dúvida, é fazer exatamente o que vocês já estão fazendo aqui. Assistir os vídeos aqui do meu canal. Ou seja, procurar clareza, ter clareza de como os investimentos funcionam. Entender como funciona uma ação, entender como funciona um fundo imobiliário, exatamente como funciona uma renda fixa. Vou deixar aqui para vocês no card uma aula que eu dei recentemente, onde eu falei detalhadamente sobre como funciona cada classe, como começar, detalhadamente o passo a passo para você começar do jeito certo. Então assim que acabar esse vídeo, você corre lá para assistir esse também. Então o primeiro passo é você buscar o conhecimento, ter clareza de como os investimentos funcionam. Já indo diretamente aqui para o segundo passo, nada mais é do que você abrir uma conta em uma corretora de valores. É a corretora que vai te dar acesso a todos esses investimentos que eu vou te mostrar aqui. Renda fixa, ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior. Por exemplo, para investimentos aqui no Brasil, eu sempre gosto de indicar, eu já testei praticamente todas, mas eu gosto bastante da Clear, gosto bastante da Nuinvest. Nuinvest, inclusive, é a corretora que a gente utiliza na nossa carteira pública aqui do canal. Gosto bastante também do Banco Inter e da Rico. Todas elas são taxa zero para ações, fundos imobiliários e renda fixa. Agora, para o exterior, você pode utilizar tanto o Banco Inter, que te dá acesso a investimentos no exterior, mas você pode usar também a Avenue, que é o que eu utilizo tanto na minha carteira pública quanto na minha carteira pessoal, e que é uma ótima corretora também. Então, feitos os 2 primeiros passos, que são buscar ter clareza, buscar o conhecimento, abrir conta na corretora, o terceiro passo é você iniciar a montagem da sua reserva de emergência. Eu falo muito sobre a importância de ter uma reserva de emergência. A reserva nada mais é do que aquele valor que você vai deixar ali parado, né, investido em um título de renda fixa com liquidez, como o Tesouro Selic. E esse valor que você vai juntar lá vai te dar o quê? Essa proteção, vai te dar essa base da sua carteira de investimento. Porque se no decorrer da sua jornada de investimentos de longo prazo, você precisar resgatar ali, você precisar de um valor de maneira imediata, você não vai precisar recorrer aos seus investimentos de longo prazo, às suas ações, aos seus fundos imobiliários. Se você tiver alguma emergência, você vai utilizar a sua reserva de emergência. Então o terceiro passo é você iniciar essa montagem. Ah, Pedro, eu preciso montar minha reserva toda para aí depois eu começar meus investimentos de longo prazo? Não. Inicialmente você vai dar o foco vai ser na reserva de emergência. Mas, em paralelo, você pode sim começar a estruturação da sua carteira. E assim que a sua reserva estiver pronta, você dedica todo o seu aporte mensal para os seus investimentos de longo prazo, suas ações, fundos imobiliários. Dito isso, agora que já falamos os primeiros passos para você começar a investir, eu quero que você dê sequência nesses passos agora, de maneira imediata, não esperar 2024. Como eu disse, eu quero que em 2024, já ali em janeiro, você já estejam recebendo ali seus dividendos. Caso você já invista, mas também esteja ali na fase inicial, esse vídeo vai te ajudar demais também na estruturação da sua carteira.
Dito tudo isso, vamos para a nossa carteira. Vou mostrar para vocês esses ativos que eu selecionei. O primeiro fundo que eu separei aqui para vocês, vou colocar aqui na tela, é o KNCR11, Fundo Imobiliário de Papel. Fundo extremamente seguro. É um fundo gerido pela Quineia, uma das gestoras mais tradicionais e mais renomadas do nosso mercado. É um fundo imobiliário que já se provou no tempo, já está aí no mercado há muitos anos, entregando bons resultados. Aqui a gente pode ver que uma cota atualmente custa R$ 102, o último rendimento pago de R$ 1,11 por cota, o que dá um dividend yield aí nos últimos 12 meses de 13%, e tem um patrimônio líquido, um dos maiores patrimônios líquidos da Bolsa, de 5,8 bilhões, quase 6 bilhões de reais. Como ele é um fundo imobiliário de papel, ou seja, ele investe em títulos de renda fixa, em recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, o rendimento que vem para a gente cotista são os rendimentos desses títulos de renda fixa. E no caso do KNCR, esses títulos de renda fixa, em sua grande maioria, estão atrelados ao CDI e à Selic. Ou seja, o rendimento desse fundo imobiliário, do KNCR, ele vai estar diretamente ligado a quê? A Selic atual. Se a taxa Selic está alta, os rendimentos desse fundo imobiliário estão altos. Se a taxa Selic está baixa, o fundo imobiliário, o KNCR, vai pagar um rendimento mais baixo. Apesar das últimas quedas, a gente ainda está com uma taxa Selic alta que deve permanecer em patamares interessantes, patamares elevados por um tempo considerável. O segundo fundo imobiliário que eu separei é o famosíssimo MXRF11. Assim como o KNCR11, ele também é um fundo imobiliário de papel, ou seja, ele investe em títulos de dívida, os CRIs. Atualmente, uma cota custa R$ 10,91. O último rendimento pago foi de 11 centavos, que dá um dividend yield nos últimos 12 meses de 12%. E ele tem um patrimônio líquido de 2,5 bilhões. Já o MXRF, diferentemente do KNCR, ele é mais diversificado em relação a indexadores. Se no KNCR ele é praticamente todo indexado ao CDI e à Selic, o MXRF não. Ele é um pouco mais equilibrado entre o IPCA, o índice de inflação, e também ao CDI. Isso é interessante porque em um momento que a inflação estiver mais alta, esse fundo vai pagar um pouquinho mais. E, consequentemente, também, no momento que a Selic estiver mais alta, ele vai pagar um pouquinho mais. Então, traz um equilíbrio maior, né, uma segurança maior em relação a indexadores. Já pulando aqui para os fundos imobiliários de tijolo da nossa carteira, eu entro aqui no VISC11, Fundo Imobiliário de Shopping Center. É um fundo imobiliário que eu gosto bastante. Atualmente, uma cota custa R$ 118. O último rendimento pago por cota foi de R$1, o que dá um dividend yield aí dos últimos 12 meses de 8% e um patrimônio líquido de 2,5 bilhões. É um fundo que tem um total de 20 shoppings em seu portfólio em 12 estados diferentes, como vocês podem ver aqui na tela. Então é um fundo bem diversificado e por isso que eu gosto bastante dele. Já o próximo fundo que eu separei aqui para vocês é o HGRU11, Fundo de Imobiliário de Tijolo Híbrido. O foco dele não é um único tipo de imóvel, como só shoppings, só galpões, só lajes corporativas, não. Ele tem uma diversificação, uma diversidade maior de imóveis no seu portfólio, por isso que eu gosto muito desse fundo imobiliário. Atualmente uma cota dele custa R$ 130. O último rendimento pago foi de 85 centavos por cota, o que dá um dividend yield nos últimos 12 meses de 9% e um patrimônio de 2,3 bilhões de reais. Como vocês podem ver aqui na tela, ele tem 71 imóveis em 7 estados diferentes. Tem muitos imóveis do setor de atacadistas, supermercados, alguns imóveis do varejo aí que tem como inquilino a Pernambucanas, supermercados como Carrefour, Sam's Club, Mineirão. Também possui imóveis no setor educacional, em faculdades, por exemplo, como Estácio e IBMEC. Por isso que ele é bem diversificado, porque possui inquilinos diversificados em setores diferentes também. O último fundo que eu trago aqui para vocês da nossa carteira de 2024 é o HGLG11, Fundo Imobiliário de Galpões Logísticos. Esse aqui, no caso, o foco dele é unicamente os galpões logísticos. Atualmente uma cota custa R$ 161. O último rendimento pago foi de R$ 1,10, o que dá um dividend yield nos últimos 12 meses de 9,08% e um patrimônio líquido de 5,2 bilhões de reais. O HGLG11 atualmente possui 24 imóveis, 24 galpões logísticos em 5 estados diferentes: Minas Gerais, Rio, São Paulo, Santa Catarina e Pernambuco.
Pronto, mostrei para vocês esses 5 fundos imobiliários bem diversificados, em setores diferentes. O mais importante aqui, pessoal, o que tem em comum entre todos eles são fundos imobiliários bem consolidados. Se você está no começo, está iniciando sua jornada ali nos investimentos, foque nesse tipo de fundo imobiliário. Fundos imobiliários que já se provaram no tempo, já entregam resultados aí há 5, 10 anos. E todos eles passam nesses critérios. Antes da gente adentrar a nossa carteira de ações, vou mostrar 5 ações que eu separei aqui para vocês. Vamos falar aqui sobre a parte de renda fixa da nossa carteira de investimento. Eu separei para essa carteira de investimento, assim como eu tenho na minha carteira pessoal e assim como na carteira pública aqui do canal, 2 tipos de renda fixa. Renda fixa de curto prazo, que vai servir ali para a nossa reserva de emergência, como eu falei no início do vídeo. E o melhor investimento de curto prazo é o Tesouro Selic, isso é um fato. O segundo tipo de renda fixa vai ser a renda fixa de médio prazo. No caso aqui eu selecionei o Tesouro IPCA mais 2029. A principal função desse título da nossa carteira é nos proteger da inflação nesse período, porque ali ele vai nos dar uma segurança por ser um título de tesouro, são os títulos de renda fixa mais seguros que existem, boa rentabilidade, porque ele vai estar sempre pagando acima da inflação. Um dos principais objetivos da gente investir é justamente vencer a inflação. Isso também vai trazer uma grande segurança e diminuir a volatilidade da sua carteira ao longo do tempo. Em momentos de queda, em queda da renda variável, esses ativos, essa porcentagem na renda fixa que vai segurar a sua carteira. É importante você ter essa diversificação. Vou colocar aqui na tela para vocês essa estrutura que eu montei dessa carteira aqui como exemplo. Lembrando que nada desses ativos aqui é uma recomendação de investimentos. São exemplos para que você se motive a estudar, a aprender também e construir a sua própria carteira. Olhando aqui, eu separei 40% para renda fixa, 30% fundos imobiliários, 20% em ações e 10% no exterior. Importante ressaltar que essa porcentagem que você deve definir para cada classe de ativos, ela tem que ser de acordo com o seu nível de conhecimento. Então, se você tem um conhecimento baixíssimo em ações, fundos imobiliários, a maior parte da sua carteira, mais de 50%, 60%, 70%, 80% deve ser na renda fixa. E à medida que você for aprendendo, ganhando uma experiência na renda variável, você vai migrando e aumentando as porcentagens. Então, eu já falei aqui para vocês os nossos 5 fundos imobiliários e os 2 títulos de renda fixa que vão compor a nossa carteira. Agora vamos entrar nas nossas ações. A primeira que eu separei aqui é um dos principais setores perenes da nossa bolsa, que é o setor bancário. Então eu separei aqui o Banco do Brasil. Não precisa nem falar do Banco do Brasil, que é uma empresa que já está mais do que provada no tempo, uma empresa centenária. Atualmente uma ação está custando R$50 e está com um dividend yield nos últimos 12 meses de 8,9%. Banco do Brasil é uma empresa extremamente lucrativa que paga ótimos dividendos aí com uma boa recorrência. A segunda empresa também indo nesse mesmo caminho de setores perenes, eu separei a ENGIE. A ENGIE Brasil, empresa do setor elétrico, mais especificamente empresa do setor de geração de energia elétrica. Ótima empresa extremamente lucrativa, vem aumentando seus lucros aí nos últimos anos, paga ali bons dividendos com uma boa frequência e uma empresa extremamente segura. Já a nossa terceira empresa também em um setor perene, setor de saneamento, é a Sanepar, a empresa de saneamento do estado do Paraná. Uma ação está custando ali perto dos R$5 e ela está com dividend yield nos últimos 12 meses de 6,89%. Já indo aqui para nossa quarta empresa, eu separei BB Seguridade, que também possui as mesmas características das empresas que eu mencionei anteriormente. Setor perene, setor de seguro, empresa já se provou no tempo, uma das líderes do seu setor, dividend yield alto, paga bons dividendos, 10,95% de dividend yield nos últimos 12 meses. Então uma ótima empresa também para compor o seu portfólio. A última empresa que eu trouxe aqui para compor a nossa carteira é uma empresa do setor de bens industriais. É uma ação que vem se destacando aí na nossa bolsa nos últimos anos, que é a WEG3. Como eu disse, a WEG é uma empresa do ramo de bens industriais, né? Ela é focada ali na fabricação de equipamentos eletrônicos, motores elétricos e vende esses produtos e equipamentos para o mundo inteiro. Atualmente, uma ação da WEG custa R$33. A WEG, diferentemente das outras empresas que eu trouxe aqui, o foco não é na distribuição de dividendos, e sim ainda uma empresa em fase de crescimento. Apesar dela estar crescendo muito nos últimos anos, ela ainda utiliza a maior parte do seu lucro nela mesma para ela crescer cada vez mais e lucrar cada vez mais. Então não é uma empresa que paga bons dividendos, porém se você for pegar a valorização dela no longo prazo é absurda, justamente porque o seu lucro vem aumentando bastante nos últimos anos. E para encerrar a nossa carteira para 2024,
eu separei uma pequena parte ali para o exterior e mais especificamente em um ETF. O ETF que eu selecionei aqui dessa vez é o IVV. O IVV é um ETF que a gente compra suas cotas diretamente na Bolsa Americana. Então não dá para você comprar cotas do IVV na nossa B3. O que a gente vai achar aqui é o IVVB11. Existe uma certa diferença entre esses dois ativos, sendo que é muito mais vantajoso você comprar o IVV. Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês onde eu mostro, explico a diferença e por que é muito melhor você comprar diretamente lá fora. O IVV é um ETF, ou seja, um fundo de gestão passiva, um fundo de índice, em que a única função dele é simplesmente replicar o índice S&P 500. O índice S&P 500 é uma carteira teórica com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então o que o gestor do IVV faz? Ele simplesmente vai montar uma carteira idêntica, nas mesmas proporções, nas mesmas empresas do índice S&P 500. Então automaticamente você vai investir nas maiores empresas dos Estados Unidos e do mundo, como Microsoft, Apple, Tesla, Coca-Cola, Nike, entre várias outras. Então assim ficou a nossa carteira de investimentos, como eu já havia mostrado para vocês, 40% em renda fixa, 30% em fundos imobiliários, 20% em ações, 10% em ETFs no exterior, mas especificamente ela ficou exatamente assim com os nossos ativos, os nossos 5 fundos imobiliários, os 2 títulos de renda fixa, as nossas 5 ações e o nosso ETF no exterior. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar na estruturação da sua carteira de investimento ao longo aí do próximo ano. Muito obrigado por você ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, valeu!